tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita, uma doença do coração, que esses pequeninos nascem assim como o Protaguinho. E é nessa videoaula de hoje que eu vou te explicar tudo sobre a tetralogia de Fallot. Diretor, por favor, solta a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Estou aqui em mais uma videoaula e hoje mais uma videoaula de pediatria para explicar para você, afinal, o que é a tetralogia de Fallot, a doença cardíaca congênita que afeta esses pequeninos e que eles acabam sofrendo tanto até ter um tratamento adequado. Vamos lá então, quero você comigo aí. Pega um papel, pega uma caneta, coloca a vontade na frente e bora lá entender e explicar para ele também o que é a cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot. Eu divido minha tela aqui com vocês e mostro pra gente entender melhor. Primeiro, o que são, as cardiopatias congênitas? Cardio, coração, patia, patologia, congênitas porque vem do nascimento. São anomalias nas estruturas do coração, comprometendo o seu funcionamento. 0,8% dos nascidos vivos têm cardiopatia congênita e 90% são decorrentes de fatores herdados e ambientais. Um pequeno percentual ainda está relacionado a síndromes e outras anomalias. Então a gente viu que é um problema do coração relacionado então, à estrutura do coração, quando de forma congênita, ou seja, que vem do nascimento, mas também tem fatores ambientais aí que podem ter sido carregados durante a gestação. E a gente viu também que existe um percentual pequeno que pode estar relacionado a síndromes. Vou dar um exemplo aqui, síndrome de Down. Em pacientes com síndrome de Down que têm relacionado já a esta síndrome uma cardiopatia congênita, ou seja, um problema do coração. Mas aqui nós vamos falar, na nossa aula a gente está falando aqui no geral, mas eu vou falar para vocês de uma específica, como nós anunciamos no início da aula. O que então a gente pode falar mais de informações específicas sobre essas cardiopatias congênitas? São a segunda causa de morte no primeiro ano de vida, só perde para patologias respiratórias. Algumas requerem intervenções imediatas e outras em semanas ou até meses esperando o desenvolvimento dessa criança. Essas cardiopatias congênitas, protagonistas, elas se dividem em duas, classificam-se em duas, as cianóticas e acianóticas. O que quer dizer isso? As cianóticas, e a cianótica vem do nome aqui, cianótica, do nome cianose, e você sabe, se não sabe agora vai saber, vem do nome que refere-se à cor azulada, roxeada, devido à falta de oxigênio. Então, as patologias cardíacas classificadas como cianóticas, elas têm como característica o paciente que fica cianótico, arroxeado, azulado. Esse nome aqui, inclusive, é bacana, que ele deriva do nome cianos, das algas cianos. As algas cianos, elas são algas azuis, é por isso que leva esse nome. E também tem a classificação das cardiopatías congênitas acianóticas. O A na frente ali, gente, o A que leva na frente, é o A que se refere à ausência, ou seja, a ausência de cianose. São cardiopatias congênitas, sim, só que o paciente não é um paciente que apresenta cianose ou que fica cianótico constantemente. Então essa é a grande diferença. E a nossa patologia que nós vamos falar hoje, que é a tetralogia de Fallot, ela é classificada como uma cardiopatia congênita cianótica, ou seja, aquele paciente tem a característica de ficar cianose. Vamos agora com cianose, Vamos agora falar então desta patologia especificamente, mas antes eu preciso também mostrar sobre isso, sobre como é que ocorre o desenvolvimento lá do coração.
Quando está se desenvolvendo o embrião, olha que interessante, olha só que interessante essa informação. Por volta do 18º dia após a concepção, já começa o desenvolvimento do coração desse serzinho. E fica completo a formação desse coração em torno do 40º dia. E aí é nessa época que está suscetível às anomalias cardíacas congênitas. Nessa fase, para vocês terem uma ideia, esses pequeninos, né, como todos nós já fomos, têm em média 1,5 centímetro, ou seja, 1,5 centímetro. E já começa a poder vir com problemas ali. Lembrando que a circulação fetal é diferente depois da circulação que vai ficar extraútero, que daí vai mudar, mas isso é um papo para uma outra aula. Vamos agora falar da cardiopatia congênita tetralogia, a gente falou, mas antes de eu passar para essa cardiopatia, que é o nosso tema central, né, do nosso vídeo de hoje, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas, a te inscrever no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação aqui no YouTube, que não para, e também convido você a compartilhar essa aula. Pega aí o botãozinho do compartilhar, escolhe o grupo da faculdade, o grupo da graduação, o grupo do plantão, se você trabalha na unidade neonatal, na pediatria, e ó, manda para quem precisa saber da cardiopatia congênita tetralogia de Fallot. Muito bem, e aí eu começo a falar o que é a tetralogia de Fallot. Tetralogia, olha só que bacana, o nome já vem, tetra, né, o Brasil foi tetracampeão, o diretor coloca aí o Brasil tetracampeão. O Brasil foi tetracampeão em 1994, ou seja, ele ganhou 4 Copas do Mundo, lá em 94, hoje já é penta, né? E a gente, é fácil de lembrar, então são 4 problemas, certo? E Fallot é o nome do rapaz, do médico que descobriu esses problemas. 4 problemas, e quais são eles? Comunicação interventricular, nós chamamos de CIV. O que é isso? Os ventrículos, as camadas inferiores do coração se comunicam entre si, o que não deveria acontecer. Estenose da artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva sangue desoxigenado do ventrículo direito para os pulmões e ela tem uma estenose. Estenose é o estreitamento. Imagina só, ela estreita ali, o que prejudica a circulação sanguínea. Uma hipertrofia ventricular direita, ou seja, a câmara inferior, né, direita, o ventrículo direito está hipertrofiado, ou seja, a musculatura está muito robusta, o que prejudica na contração. E por último aqui, a hipoplasia da aorta. O que significa isso? Essa aorta ela é mais mole, ela é mais frouxa e consequentemente prejudica a circulação. Imagine só que a aorta ela é a maior artéria que nós temos no nosso organismo e que ela precisa ter muita força para contrair, para fazer a sua vasoconstrição e mandar sangue para todo o resto do corpo. Agora imagine uma hipoplasia, ou seja, um afrouxamento, uma dilatação excessiva e frouxidão nas paredes. Não circula o sangue como deveria. Esse paciente aqui, ele tem diversos tipos, como é que eu vou dizer para vocês, de sintomas, né? Lembra que eu falei que ela é uma patologia que a gente chama, que nós chamamos de patologia congênita de, como é que nós chamamos? Cianóticas. Se elas são cianóticas, o que a gente tem que lembrar? Que tem cianose. A característica é cianose. Muito bem, mas vamos lá. Vamos ver alguns sintomas aí que nós temos aqui. Olha só. Sintomas, cianose, opa, como primeiro aqui, pele azulada, pele arroxeada e hipoxemia. Hipoxemia, como é que funciona? Hipoxemia, o nome hipoxemia, hemia é medida, hipóxia vem de falta de oxigenação. Nada mais é do que falta de oxigenação do sangue lá no sangue circulante, isso é hipoxemia. A hipoxemia, para vocês terem uma ideia, pode levar à hipóxia. Hipoxemia é falta de oxigenação, de oxigênio circulante no sangue, levando à hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio cerebral. Então, a hipoxemia pode levar à hipóxia. Esse paciente também tem como característico o sopro cardíaco, que nada mais é que o fechamento inadequado das válvulas quando a passagem de sangue por essas válvulas, dispneia, que é a dificuldade de respirar, fadiga, ou seja, um cansaço com esforço,
E ainda assim ele tem uma chamada que nós chamamos, né, de uma neoplasia relacionada então ao sangue, aos glóbulos vermelhos, que é a policitemia. Ou seja, é um paciente que realmente a gente tem várias características específicas, ele vai ter vários sintomas, ele é considerado um paciente, né, de médio a grave pela gravidade dele, né, pelo quadro dele, mas que tem algumas soluções que podem surtir efeito nesse paciente. Eu vou mostrar para vocês nesse desenho aqui como é que funciona, então qual é a grande diferença desses dois corações, que seria o coração normal e o coração com a tetralogia de Fallot. Observem, eu quero que vocês observem, vou colocar na tela para que vocês observem exatamente no detalhe como funciona a grande diferença do coração saudável, vamos dizer assim, do coração normal para aquele coração com tetralogia de Fallot. Olha só, acompanha aí. Tá aí, olha só. Vocês têm aqui, estão me ouvindo bem aí? Então vocês têm aqui, ó, o nosso coração normal, onde eu tenho o que, galera? Átrio direito, átrio esquerdo, que são as câmaras superiores. Eu tenho o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que são as câmaras inferiores. Lembra dos 4 problemas? Reparem aqui nos 4 problemas que nós temos na tetralogia de Fallot. Ele tem a CIV, comunicação interventricular, ou seja, entre ventrículos. Tem a comunicação, então, entre os ventrículos. Ele tem um outro problema também do ventrículo direito hipertrofiado, tá aqui, uma musculatura muito maior que prejudica a sua contração. Vocês estão vendo ali? Ele também tem a aorta, uma estenose de aorta, lembra? Como é que vamos dizer, aquela mais apertada, né? A aorta mais apertada, a estenose da artéria pulmonar. Ou seja, bem aqui, ó, estenose da artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela leva sangue daqui do ventrículo direito para os pulmões, estão vendo aqui? E aí ela tem aquela estenose mais apertada naquele local. E aí temos então a frouxidão, né, que eu falei para vocês antes, da artéria aorta, que é essa daqui, ó. Repare que o sangue vem do ventrículo esquerdo e vai para ela, para ser distribuído para o resto do corpo, e tem uma frouxidão, uma dilatação da parede da aorta. Então, vocês sabem agora, se vocês vão conseguir relacionar melhor, que existem então 4 problemas na tetralogia de Fallot. Tetralogia, ou seja, 4 problemas relacionados ao coração. Só que você tem que saber quais são os 4 problemas. Não esquece mais. Comunicação interventricular, a CIV, a hipertrofia do ventrículo direito, a estenose da artéria pulmonar e também, consequentemente, a dilatação, né, a frouxidão e dilatação da artéria aorta. Mas e aí, tem como a gente resolver isso? Tem como resolver. Olha que interessante. O tratamento é um tratamento clínico e cirúrgico, né? Se o paciente está assintomático, ou seja, não está apresentando sintomas, uma correção total com cirurgia entre 3 e 6 meses de vida. Mas vamos supor que esse paciente tem sintomas, aqueles sintomas que eu mostrei para vocês. Aí a cirurgia tem que ser logo após o nascimento, com uma correção parcial e depois de algum tempo com uma correção definitiva. E aí esse paciente ele pode ter uma qualidade de vida melhor. É claro que é um paciente que a vida toda vai ter cuidados cardiológicos, cardiovasculares, é um paciente que pode ter seus problemas consequentemente, com esforço, relacionado ao esforço, relacionado a mau funcionamento do coração, né? Mas ele vai ter um acompanhamento aí de um cardiologista pediátrico e depois adulto para o resto da vida. Agora eu trouxe para vocês para a gente dar uma praticada aí, vamos dar uma praticada, vamos fazer um exercício antes de acabar a nossa aula. Não esquece, hein, de deixar teu like para essa aula, né? Se você apertar o curtir aí, que não custa, que é R$0, é só você deixar o curtir, eu vou entender que você gostou, quem assistiu aqui, e essa aula vai chegar para mais pessoas. Te inscreve no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação e também não te esquece de compartilhar essa videoaula para quem precisa conhecer isso aqui. Agora olha só. O que eu coloquei para vocês de a questão de hoje aqui, né? São sintomas de cardiopatia congênita, exceto, então tá perguntando o que não é sintoma, exceto é o que não é sintoma de cardiopatia congênita. Cianose a gente já sabe que é, principalmente das cardiopatias congênitas cianóticas. Cianose, cor azulada, arroxeada. O nome cianos vem das algas azuis, é muito fácil agora, né? Por falta de oxigenação. Então ele não vou marcar. Palidez também é,
Porque quando eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema na circulação sanguínea, na distribuição de sangue. E aí eu também posso ter palidez. Taquipneia também é. Taquipneia nada mais é do que, lembra? Do que a frequência respiratória acima dos parâmetros normais. E sim, paciente que tem problema de cardíaco, ele tem problema de troca gasosa. Porque aquele sangue desoxigenado que vai para os pulmões fazer a troca gasosa, fica com a troca gasosa prejudicada, chamada de hematose, e ele vai apresentar sim uma taquipneia, vai precisar fazer mais esforço respiratório. E por último, aqui na letra E, nós temos o gemido. Normalmente os pacientes eles ficam gementes, os pequenininhos, por quê? Porque estão tentando fazer esforço para respirar, estão taquipneicos, eles estão desconfortáveis naquela situação dos cardiopatas congênitos, então eles têm gemido também, pode ser característico. E aí, o que não é então, o que não é sintoma de cardiopatia congênita é a letra D que é hipertermia. Pacientes não estão relacionados às cardiopatias congênitas com hipertermia, ou seja, com a febre, não está nada relacionado. Inclusive, a gente tem que cuidar para esses pacientes não ficarem hipertérmicos, porque senão acelera o metabolismo, acelera a frequência cardíaca e pode descompensar e prejudicar esses pacientes com anomalia congênita. Gostaram da videoaula? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem se aprofundar mais em, por exemplo, assuntos que são separados por especialidades, como neonatologia e pediatria, assim como outros, como urgência e emergência, como também centro cirúrgico, dentre outros várias especialidades que nós temos na nossa área de enfermagem, eu te convido a conhecer a comunidade protagonista. Hoje, a comunidade protagonista conta com mais de 700 membros que estão envolvidos, engajados, seja estudante de enfermagem, seja enfermeiro, técnico ou professor, envolvidos, um ajudando o outro num ambiente totalmente colaborativo. Uma plataforma recheada com treinamentos exclusivos, separado por especialidades e ainda assim contatos com profissionais de todo o Brasil quando você tem aulas ao vivo toda semana. Quer conhecer mais sobre? Tem um link aqui embaixo da comunidade. Acesse esse link e vem com tudo ser membro da maior comunidade para a enfermagem do Brasil. Até a próxima. Tchau.